Irmãos, nós vamos estar dando continuidade nessa noite a uma série de mensagens chamada Isca de Satanás, a ofensa, e você aprendeu que a ofensa é uma isca onde Satanás usa para aprisionar as pessoas, para tirar as pessoas do propósito que Deus deu a elas. Você aprendeu que essa palavra ofensa vem da palavra grega escândalon, que significa isca, né, aquilo que é colocado nas armadilhas, que atrai os animais para que eles sejam aprisionados. É exatamente isso que a ofensa faz, ela nos atrai, ela atrai as pessoas para que elas sejam presas numa armadilha e que vão impedi-las de viver o propósito de Deus nessa terra. E muitas vezes nós ficamos presos a essas armadilhas. O Senhor Jesus disse que é inevitável que as ofensas venham. É inevitável que cheguem até nós as ofensas. Mas o Senhor, e você está aprendendo nessa série, que mesmo que cheguem as ofensas, você tem a oportunidade de se ofender ou não. Mesmo que uma pessoa te afronte, uma pessoa queira dizer algo que não é uma verdade, te acusar de algo, ou tentar diminuir você, desprezar você, você tem a capacidade de receber isso como uma ofensa ou não. Então o propósito dessa série de mensagens, na verdade, é levar você a como reagir, a como proceder quando as ofensas vierem, porque elas virão. Muitas vezes de pessoas da sua casa, muitas vezes até de líderes espirituais, muitas vezes de pessoas que você não conhece, mas elas chegam, e quando elas chegarem, quando alguém tentar ofender, ou quando uma situação, começar a gerar uma ofensa, como você deve reagir? Então nós devemos estar preparados, e ao longo dessas semanas, hoje é a quarta mensagem, nós temos mais uma mensagem no próximo domingo. A pastora Viviane vai estar encerrando essa série de mensagens. Também domingo que vem nós vamos estar encerrando o nosso jejum e oração. E nós queremos que você guarde esses princípios no seu coração. Guarde isso. Porque é exatamente isso que tem levado muitas pessoas a saírem do caminho, a se afastarem de Deus, a perderem o foco daquilo que é importante, daquilo que é essencial. Então guarde esses princípios em seu coração. Entenda que haverão pessoas que vão tentar ofendê-lo, mas haverão situações que nós chamamos de falsas ofensas, que na verdade não é uma intenção da pessoa te ofender, mas por conta da sua sensibilidade demais, por conta talvez de uma falta de amadurecimento, você acaba se ofendendo de coisas que nem aconteceram, de situações que não eram o propósito. Então existem as falsas ofensas, quando nós ainda não temos o nosso coração totalmente tratado, e nós julgamos as circunstâncias, julgamos as intenções do coração dos outros, e achamos que as pessoas falaram algo, fizeram algo para nos ofender, quando na verdade não foi. Mas quem está por trás de tudo isso? É Satanás. Satanás quer que você se sinta ofendido, mesmo em situações que não era a intenção, que não era o propósito da pessoa te ofender, mas quando você guarda essa ofensa, você vai pecar, você vai ter uma reação, e isso vai te levar ao pecado, vai te levar ao erro. Você está entendendo isso? Então cuidado com as falsas ofensas, porque elas podem também tirar você do propósito. Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos estar falando sobre Jesus, a pedra de escândalo, ou a pedra de ofensa. Jesus foi uma pessoa extraordinária. Jesus foi um homem que não cometeu pecados. Jesus tinha como intenção no seu coração propagar ou proclamar o reino de Deus nessa terra, promover o reino de Deus nessa terra.
E a mensagem de Jesus, ela pode ser resumida nos 2 mandamentos que ele deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou-nos como amar as pessoas, Jesus nos ensinou o que é submissão, Jesus nos ensinou os valores e princípios do reino dos céus. Amém? Esse foi o propósito dele. E as pessoas, elas tinham 2 maneiras de ver a reação ou atitude de Jesus. Uma é ouvindo aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, recebendo aquilo como uma verdade e levando aquilo para a sua vida através da obediência, da mudança, da transformação, ou as pessoas recebiam aquilo como uma ofensa, como um escândalo. Muitas pessoas acabaram se ofendendo com Jesus. É o que nós vamos estar vendo nessa noite. Nós vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Provavelmente tem a projeção aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para você, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Eu quero orar mais uma vez, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua direção, a tua condução nesse culto, nessa mensagem. Traga, Senhor, agora somente aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Fala através da minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor já compartilhou comigo e até aquilo que o Senhor não compartilhou e que reservou apenas para esse momento. Ó Deus, nós queremos ser tocados pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, não apenas nos sentir emocionados ou apenas sentirmos a tua presença, mas nós queremos sair daqui, ó Pai, transformados pela tua presença. Ó Deus, ministra a tua igreja, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos o texto trazendo uma referência. Ele diz assim, que aquelas pessoas que receberam e obedeceram os ensinamentos de Jesus, eles veem Jesus como a pedra angular, como uma pedra preciosa. A pedra angular é a pedra que dá equilíbrio na construção, é aquela pedra que é colocada nos umbrais daquelas portas, é aquela pedra de esquina, aquela pedra que ficava dando a sustentação, o equilíbrio, para que as outras não caíssem. Então, para nós e para aqueles que obedecem a Jesus, Jesus é aquele que veio trazer equilíbrio, Jesus é aquele que veio trazer organização, Jesus veio trazer direção para a sua vida. Jesus é precioso para nós, é um valor inestimável conhecê-lo. Jesus mudou a minha vida e mudou a sua vida em muitas áreas, e hoje você é uma pessoa abençoada porque você se deparou com a pedra angular. Amém, irmãos? Mas para alguns a palavra de Deus fala que ele será uma pedra de escândalo, uma pedra que faz cair, uma pedra de tropeço.
Porque são aquelas pessoas que, ao se depararem com os ensinamentos, com a direção de Jesus, com os princípios do reino da palavra de Deus, elas decidem não obedecer, elas decidem não servir, não fazer a vontade de Deus, e para essas pessoas Jesus então se torna uma pedra de tropeço. Porque agora Jesus vem estabelecer uma nova ordem, um novo tempo, uma nova maneira de vida. E para essas pessoas, então, Jesus ele acaba atrapalhando, ele acaba sendo alguém que está tirando o foco daquilo que está no coração do ser humano, que é uma vida sem Deus, que é uma vida de pecado, que é uma vida na libertinagem, que é uma vida longe do Senhor, onde você faz aquilo que a sua consciência manda, aquilo que o seu coração manda, sem se preocupar se é pecado ou se não é, se é correto ou se não é, porque você não está sendo guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, você é guiado pelas suas vontades. Você é guiado pelas suas emoções. Jesus se torna uma pedra de tropeço. Jesus acaba incomodando, atrapalhando, porque agora você tem uma consciência da verdade. E com essa consciência você começa a se julgar, a se culpar. E para muitos você preferia nem conhecer a palavra. E eu espero que não tenha ninguém aqui, mas essa é a realidade. Muitos preferem nunca ter conhecido, porque agora cometer pecado é problema. Porque eu sei que é pecado, porque eu sei que está errado, porque eu sei que é transgressão à palavra de Deus, é desobediência à palavra de Deus. Eu entristeço a Deus, eu deixo de honrar a Deus com o pecado. E para algumas pessoas que querem continuar no pecado, Jesus veio estragar tudo. Jesus veio ser uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair. E Jesus realmente me fez cair em si, cair nele. Mas para muitos, Jesus está trazendo alguns ensinamentos que incomodam, que atrapalham. Irmãos, o propósito de Jesus é nos confrontar com o nosso pecado. Ele veio para te confrontar com as áreas em que você tem vivido de forma errada. E quando Jesus ele confronta o pecado, é porque ele quer que você viva o arrependimento, para que você viva na obediência integral. Aquele discurso em que Deus me aceita do jeito que sou, e eu não preciso mudar, está errado. Deus te aceita do jeito que você é. Deus está interessado no seu coração, mas a partir do momento em que você vem até Ele, que você tem um encontro com Ele, a sua vida precisa ser restaurada. A sua vida precisa viver uma transformação, né? A sua vida precisa passar de um patamar agora diferente, porque não é mais o reino das trevas desse mundo, onde Satanás domina. Agora nós temos que viver os princípios e os valores do reino dos céus. Jesus, ele te confronta com a verdade, porque ele quer te arrancar do inferno. Todos nós, irmãos, por conta da nossa natureza, por conta do pecado, nós estamos destinados ao inferno. Agora Jesus, ele morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados, e ele se entrega por amor a nós, para que você venha até ele, a rocha angular, você reconheça os seus pecados, você se arrependa dos seus pecados, e agora você possa viver o reino de Deus nessa terra. É assim que você é arrancado do inferno. É assim o propósito de Deus para libertar as pessoas da nossa cidade, a partir de um encontro com Cristo. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E é por isso que Jesus ele veio à terra e não cometeu o pecado. Ele veio como homem, ele teve as mesmas sensações, emoções e sentimentos de homem, porém ele não pecou como nós. Porque ele nos deu o exemplo de que o pecado é transgressão à lei. E é por isso que Jesus escandalizou muitas pessoas. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus,
capítulo 15, versículos 7 a 14, nós vamos ver homens que ficaram escandalizados com a direção de Jesus. Jesus, ele confrontou a tradição judaica. E lá em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 14, nós vemos Jesus confrontando o pecado daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles homens considerados homens da lei, que viviam mais uma tradição e negligenciavam os princípios da palavra de Deus, os valores do reino de Deus. E o Senhor confronta eles. Eu vou dar uma introdução do que diz esse texto. Na verdade, os fariseus chegaram até Jesus e questionaram Jesus: olha, Jesus, você tem seus discípulos aí que te seguem, e aí você vem dar lição de moral em nós, estou parafraseando, mas os seus discípulos nem lavam as mãos, eles não seguem a lei dos nossos ancestrais, eles desobedecem os princípios que foram colocados para que nós seguíssemos. Os seus discípulos não lavam as mãos conforme a lei manda. Eles estão colocando Jesus à prova. Eles estão questionando os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, irmãos, a gente não precisa defender ele sabe se defender sozinho. Ele chega para eles e fala assim: poxa, e vocês que desobedecem a Deus para preferir seguir as leis que vocês mesmos criaram? Vocês dizem que a lei manda que os filhos devem honrar aos pais, mas vocês dizem assim: ah não, se uma pessoa ofertou e deu tudo para a igreja, se a pessoa entregou tudo para a igreja, ela está desobrigada a cuidar dos seus pais, da sua família. É mais ou menos isso que o texto, antes do versículo 14, diz. Vocês estão errando, vocês são hipócritas, porque uma coisa é você ofertar, uma coisa é você contribuir, uma coisa é você ajudar alguém, mas isso não tira o direito de vocês, a obrigação de vocês de cuidarem da sua família, de cuidarem dos seus pais, de honrarem os seus pais. Jesus confronta eles, porque eles estavam vivendo em pecado, eles estavam abandonando a sua família, eles estavam abandonando, se dizendo que eram sacerdotes, seguidores da lei, amantes da lei. E aí olha o que Jesus diz para eles, a partir do versículo 14, a partir do versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus estava falando numa autoridade aqui, irmãos. Eu não quero apenas que vocês ouçam, eu quero que vocês entendam também. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, olha o que os discípulos perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Jesus, você magoou o coração dos fariseus. Eles ficaram ofendidos com a sua palavra. E olha o que Jesus disse. Irmãos, isso é muito sério. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Isso é muito sério, irmãos. Jesus está chamando a atenção por um assunto que diz respeito a nós. Infelizmente, nós estamos vivendo o tempo onde os pregadores estão aliviando na hora de lançar a mensagem, de ministrar a palavra, porque tem medo de perder as suas ovelhas.
Aí eu me pergunto, o que adianta você ter essa impressão de que você tem ovelhas, mas elas continuarem no inferno? Mantê-las dentro de uma igreja, mas não levá-las elas até um encontro com o Senhor, a mudança que precisam. É por isso, irmãos, que muitas vezes você vai ser confrontado nesse púlpito. E eu queria que você entendesse que todas as vezes que você está sendo confrontado, é o Espírito Santo de Deus te confrontando. É o Espírito Santo de Deus querendo tratar a sua vida, querendo te arrancar desse sistema de pecado onde você está, querendo sarar a sua vida, para que você não ache, para que você entenda que continuar no pecado é estar longe de Deus. Continuar no pecado é o caminho que te distancia de Deus. Jesus, ele está dizendo para os discípulos que falaram: Senhor, mas os homens ficaram ofendidos com a sua palavra. A gente acha, irmãos, que quando a gente vê a pessoa de Jesus, né, que amava as crianças, que tinha uma palavra de amor, a Bíblia fala sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por amor, e a gente acha que ele aceita tudo e tolera tudo e que está tudo bem. A gente se escora, irmãos, e essa é a expressão, a gente se escora na graça e na misericórdia e continua vivendo a vida miserável no pecado. Muitas pessoas, elas estão na igreja como era o caso dos fariseus. Irmãos, eles eram conhecedores, eles eram os doutores da lei, eram as pessoas que mais tinham a revelação da palavra escrita. Jesus está confrontando essas pessoas que julgavam saber, não os leigos. Jesus, ele se dava muito melhor com as pessoas que não conheciam a palavra. É por isso que ele era criticado até mesmo por eles, pelos fariseus, porque Jesus, ele entrava na casa dos pecadores, e quando ele entrava na casa, aquelas pessoas se arrependiam e mudavam, mas os fariseus não, eles continuavam escorados nas suas leis, nos seus princípios, nas suas convicções falhas, e não mudavam. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas adotaram sistemas de princípios que elas não mudam. Elas continuam no pecado. Elas continuam agora até se ofendendo com Deus. Irmãos, eu já vi pessoas que saíram da igreja porque ouviram que relação sexual é para casados, elas ficaram ofendidas. Ah, que isso? Em pleno século 21, ainda isso é pregado? Está por fora. Um sexo é algo tão bom, por que é só para casado? Porque é a palavra de Deus que ensina. Ou você obedece ou você desobedece. Pessoas já saíram, irmãos, porque elas foram ensinadas a contribuir, a ofertar. E elas falaram: eu não vou dar meu dinheiro para isso. Eu não vou patrocinar isso. Elas ficaram escandalizadas em trazer uma oferta, um dízimo aqui à frente. Acharam isso totalmente errado, equivocado. Em pleno século 21, eu vou dar dinheiro para a igreja? Está na Bíblia, irmãos. Ou você obedece ou você não obedece. É direito seu. As pessoas estão se escandalizando, por quê? Porque cada vez mais o pecado está se tornando a coisa correta a se fazer. O errado se torna correto, o certo, e o certo se torna errado. E nós não mudamos, nós continuamos, queremos fazer do nosso jeito, queremos tentar convencer a Deus de que o que nós fazemos de pecado não é tão pecado assim, não é tão sério assim. Afinal, o que é uma mentirinha? Afinal, o que é sair de vez em quando, ficar com uma menina? Qual que é o problema? É só uma vez que eu vou ficar. É só uma vez que eu vou beber. O que tem fazer isso? E nós vamos relativizando as coisas.
Nós vamos tentando nos convencer e achando que convencemos a Deus que o pecado que nós julgamos pequeno não tem tanta importância, não tem tanto significado. É só uma vez. Mas eu quero te alertar que é só uma vez que você vai para o inferno também. É só uma vez. Eu quero lembrar um texto com vocês. A Bíblia conta uma história de um casal que foram até o altar oferecer uma oferta por um terreno que eles haviam vendido. A palavra de Deus fala que eles morreram. Agora deixa eu explicar uma coisa. Ananias e Safira não morreram porque eles eram homossexuais. Eles não morreram porque eles haviam assaltado um banco. Eles não morreram porque haviam cometido um assassinato. Eles morreram fazendo uma coisa aparentemente certa, ofertando. Eles venderam um terreno e trouxeram para ofertar. Mas qual que é o problema deles? Eles mentiram. Eles falaram, não, nós vendemos o terreno por 100 mil reais, sendo que na verdade eles haviam vendido por 200 mil e trouxeram 100 mil, dizendo que era 100% do valor. E o texto fala que os apóstolos, julgando e dando a direção de Deus para aquela situação, vocês acham que mentiram para homens? Vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que o caminho que nos leva para os céus é estreito. Você precisa entender isso. Você precisa parar de brincar com as coisas de Deus. Você precisa levar a sério o que o Senhor tem ministrado no seu coração. Tem pessoas que Deus já deu 1, 2, 3, 5, 10, 20 oportunidades para mudar. Tem pessoas que já passaram pela morte várias vezes, por livramentos várias vezes. Tudo isso Deus permitiu e você não foi ainda, para que você tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de entregar o seu coração a Ele e ser transformado. Deus anseia pela sua conversão, Deus anseia pela sua mudança, Deus anseia para que você se posicione e abandone o pecado, meu irmão. Abandone esse pecado que te escraviza. Você, no pecado, Jesus está sendo a pedra de tropeço para você. Por que você não progride no trabalho? Porque você está batendo de frente com Cristo. Não é Satanás. Não é o diabo que está se levantando contra você, porque agora você está indo contra Cristo. Você diz ser cristão, você diz conhecer a verdade, a palavra, mas na verdade você está vivendo uma hipocrisia, uma farsa. Você é uma coisa no seu trabalho, você é uma coisa na sua casa e você é outra coisa aqui na igreja. Você está vivendo uma farsa. E você acredita que está tudo bem. E que pelo fato de você dar o seu dízimo, a sua oferta, você contribuir no altar, você ajudar, você fazer alguma ação caridosa, isso vai ser o suficiente para que Deus tenha misericórdia de você e você tenha o direito de ir para o céu. Você nunca vai ter direito do céu. Não tenha nada que você faça por merecer a vida eterna. Ou você tem Deus na sua vida e segue a Ele com integridade de coração, ou não tem lugar para você lá no céu. Essa palavra pode ser uma palavra de escândalo para muitos. Quando Jesus fala no texto, deixem eles, sabe o que Jesus quis dizer com isso? Deixe que eles vão. Deixe que eles vão. Jesus não tinha interesse em pessoas pela metade. Você lembra aquela história daquele jovem rico que seguiu os princípios da palavra e teve um encontro com Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso para te seguir? O que eu preciso fazer? E Jesus fala: o que a lei manda?
E aquele jovem fala assim, não, amar a Deus, obedecer aos pais, e ele começa a anunciar algumas coisas dos 10 mandamentos, e Jesus fala, isso mesmo, está certinho, o que você está falando, o que você aprendeu está correto, agora você vai fazer o seguinte, você só precisa de mais uma coisa, todo o dinheiro que você tem, a Bíblia fala que ele era rico, e quando a Bíblia fala que alguém é rico, é porque é rico mesmo. Você vai pegar todo o dinheiro que você tem, você dá para os pobres, e aí você vem e segue, vamos caminhar junto, beleza? A Bíblia fala que aquele homem vira as costas e sai e não volta mais. O que a Bíblia não fala é que Jesus saiu correndo atrás dele e fala assim, não meu amigo, não é, fica aí, dá só metade então, dá só um terço, você é um cara gente boa, não irmãos, ou você é, ou você não é. Ou você se arrepende e muda, ou você não se arrependeu e continua distante de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu me batizei com 13 anos nessa igreja, não era nem aqui, era no templo antigo. Mas a minha vida continuou no pecado desde então, na minha fase de adolescente e de jovem, muitos que se converteram, né? E era da época onde eu estudava, me conheceram na escola, e conheciam quem era o Alessandro, que vinha na igreja, mas que continuava tão igual quanto uma pessoa que nunca havia visto Jesus, nunca havia se convertido, mas eu estava na igreja, eu frequentava a igreja, eu havia me batizado, mas eu estava no pecado, irmãos, eu estava longe de Deus, eu estava fazendo aquilo que a Bíblia condena, eu estava bebendo com as pessoas, eu estava me prostituindo, eu estava nas drogas, eu estava longe do Senhor, mas com a convicção de que, eu estou na igreja. Eu estou na igreja e Deus, poxa, Deus é amor, né? Deus, eu não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, a gente vê tantas pessoas postando palavra de Deus, mensagens de Deus, e será que Deus realmente está aqui? Será que Deus está na sua vida? Será que você tem vivido esse relacionamento com Deus? Voltando para a história de Ananias e Safira, irmãos, o que levou eles à morte foi a mentira. Nós relativizamos o pecado e acabamos criando, pecadinho e pecadão. Esse pecado aqui não tem problema. Qual que é o problema de um pecadinho desse? É até bom, né? Porque ele vai produzir um efeito bom para a minha vida. Não, esse pecado é sério. Não, isso aqui Deus me livre. Nossa, isso aqui é sério, nossa, isso aqui, e a gente julga, e nós criamos então esse conceito de pecadinho e pecadão. Eu quero ler mais um texto com vocês, lá de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Alguns pecados que Deus odeia e detesta. Isso aqui é interessante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Provérbios 6, 16 a 19. Olha a lista de pecados, dos 7 pecados aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A lista desses pecados: orgulho, mentira, homicídio, planejar mal ao próximo, ter pressa em pecar, enganar os outros e a fofoca. E a gente olha para a lista desses 7 e fala assim, não, desses 7, na verdade 2, talvez 3 são pecados graves. Os outros nem tanto, é mentira,
Orgulho é um pecado grave, ser orgulhoso. Né? A fofoca, gente, a fofoca é um pecado grave. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Deus odeia, Deus detesta esse tipo de pecado. Deus odeia esses pecados. Para nós são pecados pequenos, mas para Deus são pecados que Ele odeia e detesta. Então nós não podemos ficar nessa falsa impressão que Deus só está interessado no nosso coração. Deus, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele quer te transformar à semelhança de Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos ser mal educados. Como líderes, como pastores, nós não queremos ser mal educados com vocês. Mas de maneira nenhuma nós podemos deixar de pregar a verdade para vocês. Mesmo que isso possa causar ofensa. Eu já vi várias pessoas que ficaram ofendidas comigo. E falando a verdade, várias pessoas saíram da igreja, porque elas foram confrontadas no pecado. Eu já confrontei pessoas que estavam na prática do adultério, e saíram da igreja. Nós já confrontamos pessoas que estavam em pecado e elas foram retiradas do ministério, porque todo ministério de altar é um ministério de ministração, seja quem prega, quem canta ou quem dança. Irmãos, são ministérios que a pessoa ou ela está em santidade ou ela não pode estar participando do ministério. Isso vale para pastores, para ministros, para líderes. Então, se nós sabemos de pessoas que estão na prática do pecado, elas são convidadas a mudar de prática, de atitude, e dependendo do pecado, elas falam assim: não, filho, fica um pouco no banco aí, se conserta com Deus, porque enquanto você não se consertar e a sua vida não mudar, você não pode subir. Irmãos, aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar de ministração do Espírito Santo, e se o pecado está, ele impede, ele atrapalha, principalmente de ministros, vai atrapalhar a ação do Espírito Santo. Nós estamos dando legalidade para o inimigo, e teve várias pessoas que ao serem confrontadas com os pecados, decidiram sair de igreja, mudar de ministério, ficaram chateadas com o pastor, ofendidos. Mas, meus irmãos, se nós não ministrarmos a verdade, quem que vai ministrar para vocês? Se vocês não forem confrontados com a verdade, nós seremos cobrados disso um dia. E é por isso, irmãos, eu prefiro que você fique ofendido do que você ficar continuando aqui, mas enganado, achando que está tudo bem. Meu propósito é não passar a mão na sua cabeça, esse não é meu propósito. Não vim aqui para passar a mão na cabeça, não vim aqui para dizer, não, está tudo bem, fica assim mesmo, mas fica aí. Não saia. Irmãos, nós não estamos interessados em manter pessoas na igreja, custe o que custar. Não, nós queremos servos do Senhor. E se você realmente não quer buscar a Deus, se você realmente não quer mudar a sua vida, se você realmente não quer um relacionamento de intimidade com o Senhor, nem tem por que você estar aqui. É perca de tempo sua. Você está enganado, achando que o fato de você estar na igreja, está tudo bem. Não está. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Eu não quero, irmãos, amedrontar ninguém. Mas eu preciso ser muito sincero com os irmãos, porque o Espírito Santo está me incomodando com isso. Ou você muda a sua vida, meu irmão, ou você vai para o inferno. Ou você muda, ou abandona esse pecado, ou você vai para o inferno, porque não é o fato de você estar na igreja, não é o fato de você ter a sua Bíblia, não é porque você canta as músicas de louvores, não é por isso. Você tem que viver um relacionamento com Deus de intimidade. Pastor, mas eu me converti verdadeiramente, eu entreguei minha vida, mas eu luto contra o pecado. Isso é diferente, irmãos. Aqui não tem nenhum santo, não, é tudo pecador. Eu não estou dizendo, não estou pregando uma coisa que ninguém vive, não é um peso que eu estou lançando sobre vocês, que é incapaz de viver.
porque você falou um palavrão, porque você ficou nervoso e ofendeu alguém, agora que você vai para o inferno. Não é isso, porque aqueles que têm Cristo no seu coração, eles são confrontados pelo Espírito Santo, eles se arrependem, pedem perdão e mudam. Isso é normal, o pecado ele faz parte da gente. Eu estou falando daquelas pessoas que não querem mudar, elas estão se enganando. Jesus fez o que era necessário, irmãos. Jesus morreu na cruz por você, para mudar a sua história, mas você continua valorizando esse estilo de vida de pecado, que está te levando para o inferno, achando que a alegria está nisso, é nas festas, é na bebida, é na mentira, é na fofoca, é nas coisas que nós julgamos ser pequenas, mas que para Deus são sérias, porque aquilo que você compartilha sobre a vida dos outros de forma errada, vai trazer condenação para você. Você está semeando para a sua condenação. Meu coração, irmãos, ele queima por dentro, porque a gente acompanha tantas pessoas, tantas famílias. A gente vê pessoas tão lindas, homens e mulheres que tinham tudo para ser o que eles quisessem. Líderes, progredirem na sua vida profissional. Mas o inimigo continua aprisionando essas pessoas. E nós aconselhamos, nós orientamos, nós ministramos, derramamos o Espírito Santo sobre a vida delas. Mas elas continuam ainda aprisionadas e vivendo de queda em queda, de fracasso em fracasso, de dor em dor. Sendo que Deus te chamou para viver de vitória em vitória. Vocês não têm ideia o que é o coração de um pastor que chora pelas ovelhas que não querem mudar, que não se posicionam. Muitas vezes a nossa oração, irmãos, é só de choro. Porque um pai, quando vê seu filho, e para mim, irmãos, todos vocês são meus filhos, é essa a visão que eu tenho da minha igreja. Para mim, vocês são meus filhos, é por isso que eu me relaciono com muitas pessoas, de filho, de filha, porque esse é o sentimento, é um sentimento de paternidade, é um sentimento de amor sobre a vida de vocês. Todo pai quer ver seu filho bem, todo pai quer ver seu filho se tornando alguém melhor do que ele, todo pai quer ver seu filho crescendo, progredindo, todo pai quer ver seu filho encaminhado na vida, feliz. Agora, todo pai que vê seu filho no caminho errado, fazendo as coisas erradas, esse pai sofre, esse pai chora, esse pai fica triste. E muitas vezes nosso coração fica assim, porque nós vemos filhos tão preciosos, tão abençoados, pessoas que poderiam brilhar uma luz tão intensa do amor de Jesus, e influenciar tantas pessoas, viver uma transformação da sua vida, do seu casamento. Aí chega a notícia, separaram. O fulano está nas drogas. O ciclano está no adultério. A gente ouve isso sempre. Porque aos poucos o inimigo ele vai passando uma impressão de que você pode ficar do jeito que você está, para Deus não tem problema. Você pode continuar no pecado. Aliás, tem até uma corrente teológica que diz que todos vão ter a salvação, todos os eleitos. Eu não concordo com isso. Todos aqueles que se renderem a Cristo Jesus serão salvos. Todos aqueles que adorarem a Deus, todos aqueles que se arrependerem. E as pessoas, elas estão vindo para Deus sem arrependimento, sem quebrantamento. Elas não abandonam os pecados, elas não clamam misericórdia, elas não pedem ajuda. Meus irmãos, eu estou falando aqui de alguém que é pecador, irmãos. Eu já compartilhei aqui que eu fui escravo muitos e muitos anos da pornografia. Quantas vezes eu precisei chorar, quantas vezes eu me humilhei na presença do Senhor, porque era um vício, era algo que eu era aprisionado, e eu sabia que aquilo estava trazendo condenação para mim, para minha família, para os meus filhos.
E eu sabia da verdade, irmãos, mas eu era preso, eu era atormentado por espíritos malignos que me prendiam a isso. Eu queria que você entendesse, você que está na prática da pornografia, da masturbação, Satanás ele se levantou nessa área na sua vida para te aprisionar. E isso vai trazer destruição para a sua vida e para a sua família, vai te levar para o adultério, vai levar a sua esposa, o seu esposo a cometer adultério, porque essa é a consequência do pecado. É por isso que você precisa abandonar essa prática, é preciso que você se arrependa, que você renuncie isso, que você se quebrante, que você busque a misericórdia de Deus para a sua vida, mas rompa com isso, rompa com a prática de pecado, meu irmão. Abandone essa área que te escraviza. Pelo amor de Deus, para de brincar com a palavra de Deus. Você já recebeu oportunidades. Talvez foi a última. E talvez foi a última. E a pergunta que eu quero fazer para todos aqui: se o Senhor Jesus viesse hoje para resgatar a sua igreja, você seria daqueles que iria com Ele? Você está pronto para ter um encontro com Jesus? Nós estamos vivendo a véspera da volta do Cordeiro, que vem resgatar a sua igreja. A pergunta que eu te faço: você está pronto para estar com Ele? Você já se desvencilhou do pecado? Você já se arrependeu diante do Senhor? Ou Ele continua sendo uma pedra de tropeço para você? De uma coisa eu tenho certeza: Ele quer ser uma pedra preciosa. Ele quer ser aquela pedra de esquina, aquela pedra que te traz equilíbrio, que te conserta. É isso que Ele quer fazer.